pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, depois de bastante tempo aqui sem aparecer, mas hoje é dia da publicação do Nobel e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Nobel de Física de 2022. Para quem não viu, aqui está. Vamos começar aqui vendo. Antes de começar, eu só queria falar para vocês. Estou gravando de uma maneira bastante improvisada aqui hoje, sem a minha câmera. Estou usando uma webcam para poder gravar. Estou usando um microfone bom, mas não está perfeito. Então vamos com calma aqui. A gente me perdoem aqui a maneira não tão essencial. Eu estou gravando como se fosse uma live. Vamos ver o que acontece. Mas vamos lá. Esse é o Nobel de Física de 2022. Foram para esses três senhores aqui, Alain Aspect, Anton Zeilinger e John Clauser. Mas em especial, eu quero falar um pouquinho sobre esse bigodudo aqui da esquerda. Esse cara aqui que tem um bigode que faz Afonso Solano ficar com inveja desse bigodão aí. Esse cara aí, aqui eu peguei mais uma foto dele, esse bigodudo aí, com esse sorriso simpático aqui, vocês podem ver. Aqui a foto dos três juntos. Esse cara aqui é o Alain Aspect. Ele é francês, tem atualmente 75 anos. E a coisa interessante é que ele foi meu professor na minha pós-graduação. Eu tive aula com ele na pós-graduação e foi com ele que eu aprendi ótica quântica, basicamente. Eu tive aula de ótica quântica, que é a área que ele é especialista e que levou o Nobel dele esse ano. Então aqui tem uma outra foto dele com esse bigode, com esse bigodão aí. Na época que eu estava na faculdade, por causa desse bigodão aí, eu tinha um querido apelido carinhoso dele de chamar ele de Morsa, porque ele tinha esse bigodão aí e não dava para não chamar ele do professor Morsa. Só para vocês poderem ver aqui umas fotinhos da época. Então aqui, ó, tá aqui atrás, está eu aqui atrás, de laranja, aqui na época que eu estava estudando ali, com todos os brasileiros, parte dos latino-americanos, os canadenses, estava tudo junto. Uma foto minha nessa época ali, eu tocando meu baixo, vocês podem ver a pilha de chocolate aqui no canto, uns livros de física aqui, um monte de massa ali em cima para poder cozinhar. E aqui uma foto minha com o uniforme de gala lá da universidade que eu estudei lá na França, que a gente usava em eventos especiais sobre isso aqui. Então essa é um pouquinho da minha história relacionada. Então eu conheço pessoalmente o Aspect. Obviamente ele não lembra de mim, faz muito tempo, mas eu tive aula com ele, aprendi esse tema, aprendi sobre desigualdade de Bell com o Aspect, o que é bastante inacreditável. Mas o que basicamente esse Nobel está falando sobre? Esse Nobel que a gente está falando aqui é um Nobel que está falando sobre as medições das violações da desigualdade de Bell. Caramba, que um termo enorme aqui para a gente poder falar. O que raios é desigualdade de Bell, tudo isso? Para isso a gente tem que explicar um pouquinho como funciona a mecânica quântica. E por que é uma teoria que, por muito tempo, desde que ela que ela começou a ser desenvolvida, ela trouxe diversas dúvidas aos físicos se ela era uma teoria correta. A mecânica quântica é uma teoria que ela é, por definição, estocástica, ela é probabilística. Então significa que quando você faz uma conta, você não está dizendo que essa partícula vai fazer esse movimento. Você vai calcular qual que é a probabilidade da partícula fazer esse movimento aqui. E qual que é a probabilidade dela fazer esse movimento. E você não sabe, observando aquela partícula, qual que ela vai fazer. Você só sabe as densidades de probabilidade de que ela vai poder seguir. Isso é uma coisa muito diferente. A mecânica clássica, você quando calcula o movimento de uma partícula, você consegue medir o movimento daquela partícula por todo o tempo e você sabe qual que é o trajeto que ela vai fazer. Na mecânica quântica, não. Na mecânica quântica, você só sabe qual que é as probabilidades. Além disso, além desse fato das probabilidades, a mecânica quântica tem um fato que ela leva a resultados muito estranhos. Então, um deles eu posso explicar falando sobre o experimento da fenda dupla, que é um experimento que mostra o aspecto ondular da matéria na mecânica quântica.
Então vamos pegar aqui esse exemplo aqui, deixa eu mudar aqui, vamos pegar esse exemplo aqui como se fosse então vamos imaginar que aqui tem uma lanterna, nesse pontinho aqui tem uma lanterna, e essa lanterna está soltando luz. Se eu coloco um anteparo, uma parede aqui no meio, a luz vai parar aqui. Se eu agora abro dois buraquinhos aqui, o que vai acontecer é que a luz vai vir, ela vai aqui difratar em cada um desses dois buracos, e agora, fisicamente, é como se esses dois buracos fossem duas novas fontes de luz. E o que vai acontecer é que elas vão agora como se fossem duas lanternas, e quando chegar numa outra parede que eu colocar aqui, essas duas lanternas, a luz delas vai interagir e vai formar esse fenômeno onde vai ter regiões de luz mais forte e regiões sem luz, que é chamado fenômeno de interferência. Aqui em cima vocês podem até ver uma foto do fenômeno de interferência acontecendo na realidade. E isso é uma coisa que a gente consegue ver. Se você fizer isso aqui com ondas d'água, você vai ver, com a luz você vai ver. Isso é um fenômeno de uma coisa puramente ondular. Coisas ondulares têm fenômenos de difração e fenômenos de interferência. Mas, agora vamos trocar. Em vez de colocar uma lanterna, vamos colocar agora uma partícula aqui andando. Vamos fazer aqui como se fossem elétrons aqui. Então aqui eu vou soltar o elétron, eu vou colocar essas duas barrinhas aqui na frente do elétron, da parede, e no final eu vou colocar uma segunda tela. O elétron, normalmente a gente imagina que o elétron é um corpo corpuscular, ele é uma partícula. Então você imaginaria que não teria o fenômeno de interferência, que deveria formar só uma barreira central aqui, ou duas como que está aqui. Deveria se formar essas duas barreiras bem na frente. Só isso. Só que quando se faz esse experimento, que você faz esse feixe de elétrons vindo, o que se percebe é um fenômeno de interferência. Então vai ter áreas onde vai ter elétron, áreas que não vai ter elétron, áreas que vai ter elétron, áreas que não vai ter elétron. Como você pode ver aqui, onde é assim que eles vão se formando, ou aqui, que é uma foto real, onde os elétrons vão se formando. Então, com o tempo que os elétrons vão passando, eles vão formando o fenômeno de interferência também. E isso é muito estranho, porque o elétron é uma partícula particular. E como é que raios ele está formando um fenômeno de interferência? É mais estranho ainda que se eu lançar um elétron por vez, eu lanço um elétron, espero ele bater no antiparo final, lanço o segundo elétron, espero ele bater no antiparo final, se eu fizer isso, ainda assim se forma o fenômeno de interferência. Então não é que um elétron está interferindo com o outro, os elétrons estão interferindo com eles próprios. Então é como se o elétron ele passasse pela fenda de cima e também passasse pela fenda de baixo ao mesmo tempo e, de alguma maneira, ele interferisse com ele próprio e cria esse fenômeno de interferência. Então aqui se está mostrando, isso aqui é uma prova concreta que os elétrons, que partículas materiais têm um comportamento de onda. E isso aqui é que leva para vários desenvolvimentos da mecânica quântica. Um dia eu explico isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas isso aqui é uma coisa que deixou muita gente muito maluca na época. Isso aqui é uma coisa que, como assim ele tem um fenômeno de onda? Como é que assim ele interfere com ele próprio? Como é que isso funciona? Outro fenômeno bizarro da mecânica quântica é o paradoxo EPR, que é o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, que basicamente ele foi uma coisa que esses três caras fizeram para poder mostrar como a mecânica quântica também era uma coisa que não fazia sentido, que eles achavam, e na verdade a gente descobriu que o efeito EPR é um fenômeno que ocorre. Vamos imaginar que aqui eu tenha um feixe de luz vindo, e aqui eu tenho uma barreira que vai separar esse feixe de luz em dois. A luz tem uma característica que ela é polarização. Então basicamente é uma característica da direção de movimento. Se ela está se movimentando na direção de movimento, se ela está girando na direção de movimento ou na direção contrária. Mas, muito rapidamente, é isso. Se esse feixe é não polarizado, então, quer dizer, em média, não existia uma direção de giro preferencial, aqui, quando eu girar, eu posso mandar para cá uma polarização e para cá outra polarização. E a coisa bizarra
é que se no momento que eu medir a polarização de um elétron, de um fóton aqui, eu automaticamente, se eu medir o efeito do outro elétron, do outro fóton, nesse outro lado aqui, eu vou ver que ele já foi medido, eu já sabia que eu já sei o resultado dele. Então, ao medir um aqui, ele é como se, entre muitas aspas, ele se comunicasse com o outro fóton e falasse, viu, eu sou da polarização up, então você vai down. Então, é como se os dois elétrons, pode ser elétron, mas os dois fótons estivessem ligados, e ao medir um, eu passasse uma informação para outro. E isso foi o que deixou os três, né, o Einstein, Podolsky e Rosen, falando que isso era um problema da mecânica quântica. Porque, basicamente, significaria que eu poderia fazer eles se dividirem, fazer os dois fótons andarem 3 galáxias distantes. Na hora que eu medisse em um, eu automaticamente ia medir o resultado do outro. E isso indicaria que, basicamente, na cabeça deles existia uma comunicação mais rápida que a luz entre os dois elétrons, os dois fótons, o que não é permitido pela relatividade. Então, eles criaram o paradoxo EPR para poder mostrar que a mecânica quântica não fazia sentido. Hoje em dia, a gente sabe que esse fenômeno ocorre, mas ele não viola a velocidade da luz, isso é uma coisa que um dia eu explico, é bem mais complicado. Ele não permite transmitir informação, então não há problema com a relatividade. Mas esse fenômeno de medir um e outro ocorre na realidade. E isso aqui é muito maluco, assim, como é que medir em um altera o outro automaticamente e tal. E existem diversos fenômenos na relatividade, na quântica, que indicam isso, que assim, tem coisas que não são naturais para a nossa cabeça. Então, muitas pessoas começaram a pensar, então, que a mecânica quântica era uma teoria incompleta. Ela era uma teoria que a gente estava vendo a explicação dela do que estava acontecendo no universo, mas existia algo mais fundamental por detrás que indicaria. Vamos imaginar o seguinte, que dentro de um exemplo aqui, isso não é o que a gente está falando, mas vamos imaginar que dentro do elétron existisse uma bolinha que ficasse pingando para cima e para baixo, e dependendo de onde ela estivesse, ela falaria se o elétron iria por esse caminho ou por outro caminho. Então existiria uma explicação determinística que seria possível explicar novamente a mecânica quântica pelo aspecto determinístico da mecânica clássica. Era isso que as pessoas pensavam. Em especial, um cara que foi muito importante nesse desenvolvimento do que a gente chama de teorias de variáveis escondidas, é esse senhor aqui, esse narigudo aí, que é o David Bohm, que ele é um físico americano, brasileiro, britânico. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele era um comunista convicto. Por causa do macartismo, ele fugiu para o Brasil, passou alguns anos no Brasil, depois ele se mudou para a Inglaterra, e eu acho que ele morreu na Inglaterra, ficou lá até o final da vida dele. Ele ganhou nacionalidade britânica, se eu não me engano, e ganhou nacionalidade britânica também, brasileira e britânica. Então, esse cara foi o primeiro a propor uma formulação teórica de como seria a mecânica quântica com variáveis locais. E ele chega em resultados que são próximos à realidade. E ele criou todo esse desenvolvimento do que seriam as teorias da mecânica quântica com variáveis locais, e muitas pessoas seguiram os trabalhos dele. Mas o que acontece é que, depois de algum tempo, esse senhor aqui, com um belo cabelo, com essa bela barba aqui, que eu acho que é o John Stuart Bell, ou John Bell, ele vem e ele começa, em 64, basicamente, ele começa a estudar quais seriam algumas inigualdades que tentavam justificar o funcionamento do paradoxo EPR. Então ele queria medir uma determinada variável, que ele não tinha como medir, mas ele queria saber se aquela variável era menor ou maior que um determinado valor. E ele calculou diversas coisas para poder calcular qual que seria essa desigualdade. Basicamente, só para mostrar para vocês, ele está mostrando aqui, ele fez um experimento e tal, e ele mostra que tinha que ser o valor daquele número tinha que ser menor do que 1 sobre raiz de 2. Era basicamente o que ele mostra. Né? Ele desenvolveu um experimento mental e calculou qual seria o resultado desse experimento. E a coisa muito maluca no resultado do Bell
é que ele mostra que ao se lançar essa desigualdade, se existissem variáveis locais na teoria, o valor seria menor do que 1 sobre raiz de 2. Se não existissem variáveis locais, seria maior do que 1 sobre raiz de 2. Então ele chegou num número que, se medido, ele permitiria a gente validar se existem variáveis escondidas dentro da mecânica quântica. Isso que foi conhecido como desigualdades de Bell. Quando ele fez as desigualdades de Bell, ninguém pensava que era possível medir isso. Todo mundo imaginava que era só um experimento mental. Até que nos anos 80, o nosso querido amigo aqui, o meu querido amigo professor, o Sr. Morsa, o nosso amigo bigodudo aqui, ele, lá da França, na universidade que eu estudei, ele faz um experimento onde ele consegue montar o experimento de Bell e ele consegue mostrar que a desigualdade de Bell é quebrada. Então, basicamente, significa que não existem variáveis ocultas dentro da mecânica quântica. Então, isso mostra uma coisa muito louca, que esse aspecto bizarro que a gente tem na mecânica quântica não é uma coincidência. A mecânica quântica é dessa maneira. A mecânica quântica funciona dessa maneira e ela não tem variáveis ocultas que expliquem ela. Então, o trabalho do ASP vem em como ele construir esse experimento que me permitiu medir uma desigualdade que a gente achava que era impossível de se medir. E depois disso, com esses outros caras, eles melhoraram as medidas, melhoraram a qualidade experimental, melhoraram a qualidade de tudo e mediram outras variações do teorema de Bell, todos eles mostrando a não existência de variáveis ocultas. Então essa é a importância do Nobel desse ano. A importância do Nobel desse ano é mostrar para a gente como a gente entende que a mecânica quântica é essa coisa estranha que a gente vê atualmente. Não é que a gente não... que tem uma teoria que a gente não conseguiu ver, a gente sabe que ela é estranha. E o ASP e os outros dois foram extremamente importantes na determinação desse fato. Explicar um pouco mais o que são as desigualdades de Bell, explicar um pouco mais como é que eu experimento, é mais complicado que isso. Eu vou fazer um vídeo tentando explicar para vocês, tentando traduzir muito matematiquês para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é isso. O Nobel desse ano está relacionado aos fundamentos da mecânica quântica, está relacionado aos fundamentos da teoria, e mostrando que ela realmente é uma teoria diferente do que as pessoas imaginam. Não existe esse determinismo clássico que a gente pensaria que existia. Beleza? Então, somente aqui, como eu falei, uma introdução ao tema para explicar para vocês o porquê esse Nobel é extremamente importante, talvez um dos Nobéis mais importantes dos últimos anos, para a física teórica mesmo, e experimental, nesse caso, né, porque o trabalho deles é experimental, mas ligado a uma medida teórica, e como isso é muito importante para a gente entender o funcionamento do nosso mundo. Beleza? Então ficamos por aqui. Desculpem novamente o vídeo não editado, não gravado, gravado de maneira rápida, mas foi a maneira que eu gravei para conseguir sair hoje, e espero os próximos vídeos aí. Beleza? Então ficamos por aqui e aquele abraço!